Barrinhas de proteína feitas de grilo. Você comeria? Tem muita gente, inclusive brasileiros, dizendo que sim. Num mercado de mais de 10 trilhões de dólares por ano, o futuro da alimentação dificilmente vai escapar dos insetos no prato. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aqui no Brasil, várias empresas têm planos otimistas. Uma delas já tem fazendas para produção em larga escala do Gryllus assimilis, o nosso conhecido grilo. Desidratados e transformados em farinha, esses insetos são apresentados como uma alternativa a alimentos e suplementos, como por exemplo a whey protein, consumida por atletas. Apesar do aparente modismo, insetos estão no cardápio dos seres humanos há milhares de anos. Besouros, lagartas, vespas, formigas, gafanhotos e grilos fazem parte da dieta tradicional na Ásia, na África e também aqui pela América. A novidade é que eles começaram a chegar a restaurantes e prateleiras dos supermercados de grandes centros urbanos, na Europa, nos Estados Unidos e mais recentemente também no Brasil. A francesa Giminis foi uma das pioneiras nesse novo mercado. Criada em 2012, ela produz barras de cereais, massas e granolas à base de farinha de insetos. Tem também petiscos feitos com insetos desidratados e temperados, como larvas de tenébrio, uma espécie de besouro, com alho e ervas finas. No começo de 2018, a União Europeia aprovou e regulamentou o consumo de insetos, e as iguarias da Giminis foram parar nas prateleiras da rede Carrefour da Espanha, a preços que variam de 13 a quase R$50. Na Alemanha, a Bug Foundation vende hambúrgueres feitos com 45% de uma mistura de soja e larvas do besouro Alphitobius diaperinus, o nosso cascudinho aqui no Brasil. Os fabricantes juram que o sabor lembra o de sementes de girassol ou amendoim. Os cascudinhos são criados na Holanda, um dos primeiros países ocidentais a permitir o comércio e o consumo de alimentos contendo insetos. No México, certas pupas de formigas são conhecidas como caviar azteca. Custam o equivalente a R$350 a porção. Na Tailândia há preços mais módicos. Um percevejo aquático gigante, por exemplo, muito popular por lá, é vendido pela bagatela de R$1,50. A procura é tão grande que a Tailândia importa o percevejo dos países vizinhos. No mundo todo, os insetos inteiros ainda representam a maior parcela desse mercado por dois motivos. São mais disponíveis e mais baratos que os insetos processados industrialmente. Mas no Ocidente, o mercado de farinhas, barras e shakes de insetos é que vai ter a maior taxa de crescimento nos próximos anos. Isso devido à tendência cada vez maior das novas gerações de valorizar um estilo de vida saudável, baseado em cardápios balanceados. O aumento da população mundial e a escassez de recursos naturais reforçam essa percepção. Segundo o documento elaborado pela FAO, o mundo vai ter daqui a 30 anos cerca de 9 bilhões de pessoas. A atual produção de alimentos precisa dobrar. A demanda por produtos agropecuários deve chegar aos 465 milhões de toneladas em 2050, comparada com os 229 milhões de hoje. Alimentar as populações futuras vai exigir o desenvolvimento de fontes alternativas de proteína, como carne cultivada em laboratório, algas, feijões, fungos e insetos, justamente os que apresentam maiores vantagens nutricionais e menor impacto ambiental. Uma outra vantagem dos insetos sobre os mamíferos e aves é o baixo risco de transmissão de doenças. A estimativa é de que, até 2023, o setor de proteína de insetos movimente US$ 1,8 bilhão por ano. Numa lista das principais tendências para o mercado de comida e bebida em 2021, publicada pela revista Forbes, o consumo de insetos está em destaque. Se a aversão dos consumidores ocidentais é considerada uma barreira para o crescimento dessa nova indústria,
É bom lembrar que até 20 anos atrás, o peixe cru sofria do mesmo preconceito e foi rapidamente popularizado. O futuro chega cada vez mais rápido e sempre nos surpreende. A briga ideológica nesse país não pode resultar em fome. Os projetos são, secretário, eminentemente econômicos. Padre Cláudio, meu querido Padre Cláudio, os assuntos estão sendo tratados até então como meramente econômico. Isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Eu quero trazer essa preocupação para todos nós. E agora, este projeto de lei 412, ele foi para a Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então é importantíssimo que nos próximos momentos nós façamos, a partir do que nós vamos decidir juntos aqui hoje, nós façamos a interação com os nossos 3 senadores gaúchos, com os outros senadores dos nossos estados vizinhos, os 81 senadores brasileiros, porque nós precisamos compreender o que é que está em tramitação, vereador Calegre. Prefeito Edmar, aquela preocupação que vocês têm, eu conheço o município de vocês e eu já conversei um pouquinho com o secretário. A preocupação de vocês é exatamente o que não está sendo avaliado nem pela Câmara dos Deputados e nem pelo Senado Federal. E é por isso que nós estamos aqui preocupadíssimos e a gente quer agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Todos vocês que estão aqui são abençoados, porque é importantíssimo o que nós vamos levantar em Caxias do Sul hoje. O que está sendo debatido em Caxias do Sul hoje é muito além dessa briga estúpida, imbecil, ideológica. Nós, Padre Cláudio, a comissão organizadora deste evento é, por coincidência, católicos leigos. Nós estamos fazendo orações para que nós possamos ter o Divino Espírito Santo nos iluminando e nos dando discernimento, para nós interagirmos com o parlamento brasileiro, porque a briga ideológica desse país não pode resultar para nós, Padre Cláudio, em fome. A briga ideológica nesse país não pode resultar em fome. Nós trazemos a questão dos padres, espero que os padres estejam assistindo, a diocese, a própria CNBB, eu espero que esteja assistindo, mas eu tenho que tomar uma atitude na minha vida da mesma forma que eu tomo no confessionário. A mesma sinceridade que eu tenho comigo mesmo para me acusar dos meus pecados e emendar-me e ter aquela vontade de me corrigir, aquela mesma sede eu tenho que ter na defesa dos meus valores. E é isso que eu tento passar para as pessoas hoje. Pessoal, ainda que o Brasil seja um grande potencial desse mercado, as consequências jurídicas, desapropriação, pedágio, vai ter produtor rural que vai ter que comprar carbono, porque não somos nós que somos o dono da metodologia ou da calculadora. Essa calculadora está lá em Bruxelas, está lá na ONU, lá na sede do pessoal, não está com a gente. O método não é nosso, é com eles. E todos os projetos de lei utilizam eles como referência, porque precisa ter uma central para não existir duplicidade de compra e venda de créditos, pessoal. Por isso que centraliza lá. E o que eles estão centralizando não é crédito de carbono, não é dinheiro, não é nada disso. Eles estão centralizando o seu direito à vida, o seu direito a uma vida digna, a sua dignidade e a sua segurança alimentar. O mercado de cobrança de carbono, com seus limites e rastreabilidade, irá possibilitar a pegada de carbono que o Almir trouxe ao final da sua palestra. Eles conseguirão contabilizar o que você está consumindo e produzindo. Ou vocês esqueceram que quando você vai comprar um carro, tem um selinho no carro de emissões?
de gases, qual é a pegada ambiental do carro, se você vai de seu trabalho de carro ou você vai de ônibus, quanto você consome de proteína animal no mês. Essas são as consequências jurídicas. Então, eu peço atenção especial de todos nós para o projeto de lei 2148/2015 da Câmara dos Deputados e 412/2022 do Senado. Eu pergunto, os nossos vereadores aqui presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, os nossos prefeitos, os nossos secretários da Agricultura e do Meio Ambiente, vocês já tinham parado para pensar nos impactos do que está em tramitação pelo Parlamento brasileiro? Eu quero que hoje à tarde a gente saia daqui compreendendo os impactos disso. Almir, a tua missão, meu irmão, é extremamente importante. Eu quero que a gente se questione hoje aqui por que a ministra do Meio Ambiente do nosso sagrado país falou na COP27 que nós somos 120 milhões de brasileiros que passamos fome. Eu não sei para vocês, mas para mim aquilo doeu na minha alma. Eu não quero saber que tem 120 milhões de irmãos meus passando fome. Também não quero que eles comam inseto. Também não quero que eles comam inseto. Já sofro quando vejo eles catando lixo. É por isso que nós estamos hoje aqui, prefeito Cassiano, prefeito Edmar. E eu quero que vocês levem para os municípios de vocês, e eu tenho certeza absoluta que em Nilópolis e em IP, assim como aqui em Caxias do Sul, né, secretário Rudimar, nós vamos tratar esse assunto com carinho. Porque nós não queremos que a ministra tenha feito uma projeção. A gente não quer que a ministra do Meio Ambiente do nosso país tenha feito uma projeção na COP27. A gente não quer. A nossa Santa Igreja está preocupada com a fome. Excelente. Nós queremos que a nossa Santa Igreja seja bem-vinda hoje aqui. Já agradecemos e vou mais uma vez mencionar. E nós queremos sim nos ajudar, somar forças para levarmos a verdade sobre como que nós, cada cidadão gaúcho, cada cidadão serrano, cada cidadão brasileiro fará para que todos nós tenhamos comida na nossa mesa. Então que a campanha da fraternidade verse sobre como que nós teremos discernimento para conseguirmos lidar com este assunto importantíssimo para todos nós. E ele está só começando.